Fala galera, sejam bem-vindos ao 47º episódio dessa quarta temporada do podcast Spoilers da Vida. Se você ainda não nos acompanha, fica aí mais uma vez o pedido para assinar nosso podcast e ter toda semana conteúdo novo sobre inovação, inteligência emocional, liderança e muito mais. E se você preferir, também pode acompanhar a gente nas outras redes sociais. Os links vão estar aqui na descrição. E hoje eu vou falar sobre o propósito no trabalho e como ele vem se tornando cada vez mais importante na nossa vida, seja de um jeito positivo ou negativo. Imagina você sentado ouvindo a primeira palestra do ano da sua empresa e tá lá o CEO, ele está apresentando a visão aspiracional e até inspiracional do que a empresa quer se tornar e de como em pouco tempo vocês vão poder ser a maior empresa no ramo no mundo. E que para isso todos têm que olhar na mesma direção. Você se sente meio desconectado desse discurso, por mais que faça sentido para você. Você ainda não se vê dentro desse contexto geral e não entende qual é o seu propósito em toda essa estratégia, ou pelo menos não compartilha essa mesma energia. Quando você olha para o lado, uma colega sua está com os olhos cheios d'água, nitidamente emocionada, porque ao contrário de você, ela está totalmente conectada com a missão da empresa e ela se vê como parte fundamental desses seus objetivos. O que será que acontece que faz com que algumas pessoas se conectem tão fortemente ao propósito de uma empresa e outras achem assim essa realidade algumas vezes até tóxica para elas? Não sei se vocês conhecem o CEO da HP, Henrique Lores. Se não conhece, não tem problema, é só para contextualizar que ele trouxe uma cultura para a HP de que a empresa deve ser orientada a propósito. É a parte da marca da empresa, como se fosse ali um DNA, uma característica do DNA. E agora, em 2023, ele fez uma pesquisa com 15 mil funcionários e descobriu que apenas 27% deles têm uma relação saudável com o trabalho e se conectam de verdade com o propósito da empresa. E se você acha que isso é novidade, que é algo específico da HP, saiba que há mais de 20 anos pesquisas de engajamento de funcionários, como as da Gallup, vem mostrando que esse índice dificilmente ultrapassa os 30%. Ah, Bruno, mas mesmo assim, sem engajamento, as pessoas trabalham, não é? Claro, as pessoas trabalham porque elas precisam, porque elas dependem do salário, mas não porque elas são felizes ou entusiasmadas, não porque elas se sentem queridas e apoiadas pelos colegas e pela própria empresa. E com isso, em pouco tempo, começa a surgir o sentimento de ansiedade, que muitas vezes pode virar ali uma depressão e fazer com que essa pessoa acabe se afastando do trabalho. Além disso, se sentir infeliz e desmotivado vai acabar criando um ambiente que propaga esse sentimento. Pouco a pouco as pessoas vão se tornando ali sonâmbulas do trabalho, né? Sabe? Aquelas pessoas que estão dedicando o tempo delas, mas sem nenhuma paixão. Você com certeza já deve ter visto alguém assim. Nós, seres humanos, estamos sempre buscando um significado para a vida. E esse significado muitas vezes está ligado a questões religiosas, família, encontrar tal alma gêmea, aquela pessoa que te completa, ter filhos, adotar uma criança, não importa, mas a gente tem esse significado. Mas o fato é que o significado mais voltado para o lado social tem diminuído muito a importância na vida das pessoas, que tem voltado o seu propósito para o trabalho, pensando que grande parte do tempo elas estão ali, dedicando seu tempo a esse propósito de trabalho. E claramente as empresas têm entendido isso e usado isso a seu favor, de forma idônea ou não. Eu tenho um pouco mais de 20 anos de carreira e eu vi mudanças na cultura das empresas que muitas vezes eram voltadas a resultados, a qualquer custo, crescimento exponencial, métricas para eficiência e culturas muito tóxicas, né? E vi elas se transformarem em culturas ligadas mais à busca pela leveza, por uma vida mais equilibrada, por uma liderança mais humanizada, de coração, por sustentabilidade. Isso é fantástico. E eu acho que esse momento é um próprio remédio para muitas doenças que vinham surgindo das antigas culturas tóxicas, né? Voltando aí para coisas mais humanas e tirando aquele viés mais de resultado, achando aí um equilíbrio entre as pessoas e as empresas. Mas a diferença entre o remédio e o veneno muitas vezes é a dose. E com essas mudanças eu vejo muitas empresas com CEOs aí evangelizadores, ativistas que defendem fortemente posicionamentos culturais, questões sociais e ambientais, apenas para gerar uma conexão forte com seus funcionários, mas que muitas vezes são vazias na realidade da empresa. Poxa, Bruno, não entendi. Você é a favor ou contra essa cultura de propósito nas empresas? Bom, eu sou totalmente a favor. Eu acho que a gente tem sim que ter um alinhamento claro do propósito da empresa para avaliar se os nossos valores e os nossos motivadores pessoais que são únicos, né, estão alinhados com os da empresa, e essa é a forma mais forte de gerar uma conexão de lealdade que você vai ter entre a empresa e as pessoas. O que eu não acho é que esse deve ser o nosso motivador principal da vida, que o nosso significado de viver deveria ser o trabalho, simplesmente porque a vida é composta de diversas camadas, e simplificar isso pode até nos dar mais motivação aí em um primeiro momento, mas em outro momento isso vai acabar gerando frustração.
Além disso, pensa como é arriscado você apostar todas as suas fichas do seu propósito de vida em algo que muitas vezes não está na sua mão, que você não pode controlar, que pode deixar de existir de um dia para o outro, ou que simplesmente não é recíproco o suficiente para que você possa dizer, o meu propósito é me dedicar ao meu trabalho, à minha empresa. E o da empresa? Será que é se dedicar a mim? Será que é se dedicar às pessoas que trabalham nela? Eu sei que é duro, mas é real, esse questionamento é um questionamento real. E como achar esse equilíbrio então? O primeiro passo é entender que propósito pode ser algo mais aspiracional, algo que você busca alcançar para te fazer feliz e que ele pode sim mudar ao longo do tempo. Eu posso ter o propósito de desenvolver pessoas como líder hoje e depois que meu filho nascer, mudar para ser o melhor pai que ele pode ter. Não tem problema nenhum. Repare que não precisa ser algo tangível, pode ser algo mais aspiracional, algo mais inspirador, mas que ao longo do tempo você vai definir como vai fazer isso de acordo aí com as suas crenças, com os seus valores, com os seus aprendizados, com suas vivências, e aí sim, isso vai acabar se conectando com os objetivos e metas tangíveis. E quando você está pensando no trabalho, qual é o seu propósito? É o quê? Ascender a profissão? É ganhar mais dinheiro? É ser feliz? Se você chutou ser feliz, você acertou. Diversas pesquisas, como a da McKinsey, mostram que 80% dos funcionários têm como principal prioridade ser feliz no trabalho. Mas como fazer isso em um contexto que a gente está num mundo tão complexo, tão longo linear, cheio de incertezas? Aí é onde está a beleza dessa conexão com o propósito da empresa. Imagina que você tem a clareza desse propósito da empresa e que ele está alinhado com seus valores, com as suas crenças e que efetivamente você acredita nesse propósito, ok? Quando você pluga as suas ações, o seu propósito com esse propósito da empresa, você consegue trabalhar muito mais feliz, você entende que o que você faz tem um significado para a sua vida e também para o seu tempo no trabalho. Bruno, mas por que então que existem pessoas desconectadas, infelizes e até desmotivadas nas empresas, já que tudo parece assim tão simples? Olha, em geral, porque em algum momento a confiança foi quebrada. Geralmente com o líder, o que acabou gerando aí um desapontamento e fez com que a pessoa perdesse essa forte conexão com a empresa e efetivamente com o seu propósito, né? E esse não é o único motivo. Também pode ser falta de transparência na comunicação, falta de clareza sobre o próprio propósito da empresa, ou até mesmo desalinhamento. Pode ser que você conheça o propósito, mas que não tenha realmente um alinhamento com o que você está buscando para sua vida, para sua carreira, para o seu propósito e com os seus próprios valores. E esse relacionamento ele tende aí, em algum momento a ficar desgastado e até acabar. Então, para fechar esse tema, eu vou deixar aqui alguns questionamentos para você. Se você é líder, eu vou deixar aqui para o líder e para o liderado. Se você é líder, alguns questionamentos que você deve se fazer. Você conhece bem a sua equipe? Você sabe o que é importante para cada um deles? Como o desempenho deles se conecta ao propósito da empresa? Você consegue adaptar o seu jeito e o seu comportamento para inspirar as pessoas da sua equipe sem ser melodramático, sem usar máscaras, sem deixar de ser você? Quando você pede para a sua equipe se comprometer com a visão da empresa, quão comprometido você está em apoiar o que é significativo para eles em termos de trabalho? Como é que você equilibra as suas ambições pessoais com as responsabilidades de liderança? Será que a visão, valores e missão da empresa batem com o que os seus funcionários consideram significativo? Como você administra a expectativa para garantir que todos estejam na mesma página? Como você cria essa harmonia no time? São perguntas aqui para reflexão, para a liderança pensar sobre o trabalho dela. E se você é um liderado, eu também vou deixar aqui algumas perguntas para a sua própria reflexão. Até que ponto você está trabalhando com pessoas que compartilham dos seus valores? E hoje a gente está falando de time, né? A sua empresa te enxerga como alguém além do trabalho? Ou seja, ela vê você como pessoa? Ela tem responsabilidade sobre o seu bem-estar e o seu crescimento pessoal? Como você pode planejar sua vida para que as interrupções no trabalho não baguncem o seu dia a dia? E vice-versa. Você consegue distinguir entre o que é importante e o que é só interesse passageiro na empresa? Ou seja, aquele olhar de visão, um olhar de futuro? Você percebe a dança entre o ser autêntico e ser apegado ao trabalho e os riscos que estão associados a essa transição que se faz o tempo todo? Como tem sido a busca pelo significado, pelo seu significado, né, do seu trabalho ao longo do tempo? O que te faz pensar nisso? E o que você aprendeu sobre si quando você estava tomando suas decisões e que efetivamente está relacionado ao seu propósito? E se o trabalho não for mais o seu tempo, vamos dizer assim, o que mais pode te dar esse senso de significado, esse senso de comunidade, esse senso de propósito? Essas perguntas são para você refletir. Separa um tempo, anota as perguntas, separa um tempo, uma hora que seja,
reflete sobre isso, porque vai te ajudar a tomar decisões sobre a sua vida, sobre a sua carreira, sobre o seu propósito, e sem romantizar o propósito, mas deixando claro que ele é parte importante da sua motivação. E esse foi o tema de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, deixa o seu review e assim esse conteúdo vai chegar para mais pessoas. E a gente se vê semana que vem, pessoal. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.